Esse é o grande problema no nosso ramo hoje. Tem muita gente aí crescendo, mas assim, cresce. E aí? Da onde tá vindo isso? Qual é a venda que eu preciso fazer mais pra eu ter uma margem de lucro melhor? Tem empresas que crescem, mas no nosso país que tem muita inflação, o cara não bate nem a inflação e acha que tá crescendo. Na verdade, ele tá diminuindo. Então, se não tiver isso muito bem mapeado, quais são as estratégias certas, não vai ter como você performar pra chegar. Eu acho muito legal na V4, desde que eu comecei a acompanhar lá, quando era bem menor do que é hoje ainda, já era tudo muito orientado a dados, né? Você sempre via, seja lá dentro do escritório, ou até algumas reuniões eu cheguei a fazer uns anos atrás, também com o pessoal da equipe de vocês, tudo é sempre orientado a dados. Nunca é uma conversa assim, isso aqui dá para fazer tanto, isso aqui não. É tudo com histórico, com resultado de outros clientes e tal. E isso para mim é uma coisa que demorou, eu acho, se for pegar a nossa trajetória como empresa da suporte, a gente demorou a adotar isso como uma filosofia do que a gente vem fazendo, porque o mercado, por incrível que pareça, assim, o mercado de autopeças movimenta bilhões, trilhões, vou pegar aí o período anual, mas é tudo, assim, muito rudimentar ainda. Em algumas empresas que você vê que são gigantescas, a gente faz coisa muito mais profissional, muito mais amadurecida do que empresas distribuidoras também que são muito maiores que a gente. Mas é porque eu acho que foi um mercado que foi tão próspero durante tantos anos e décadas aí, né? Que isso foi deixado de lado, sabe? As pessoas não investiram tanto em se aprimorar em alguns aspectos. Mas, óbvio, sempre tem as exceções, né? Eu não tô aqui generalizando. Tem empresas que são exemplos pra gente, são referências, mas... Os caras crescem absurdamente também. Crescem gente, muito. eu acho que, assim, não tem como uma empresa hoje... É difícil, tá? Pelo menos é difícil você crescer sem você ter dados. Tem. E se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer coisa serve. Não vai crescer, mas você não vai saber como Exatamente. você vai ter um boom. Mas e aí, pra onde que eu vou? E que eu faço com isso tudo? Esse é o grande problema no nosso ramo hoje. Tem muita gente aí crescendo, mas assim, cresce. E aí? Da onde tá vindo isso? O que eu preciso? Qual é a venda que eu preciso fazer mais pra eu ter uma margem de lucro melhor? Então, assim, qual produto que eu tenho a margem de lucro melhor? Então, assim, de certa forma, se você não souber esses dados, você vai ficar vendendo muitas vezes. Faturamento não é lucro. Isso é bom a gente também frisar, porque eu tô faturando X, mas às vezes o que tu tá faturando tu tá tendo de custo, tá tendo de despesa. Então, assim, por isso que é importante você conseguir mensurar os indicadores de cada área, para de fato você conseguir crescer. E isso foi o que me encantou na V4, que a gente, como engenheiro, a gente, quando olho para um número e falo, nossa, tô investindo, tô trazendo isso, e de fato tô no caminho certo. E passar essa previsibilidade para as empresas, para mim, é algo que eu mais gosto, de certa forma, dentro do marketing. Não, tem empresas que crescem, mas no nosso país que tem muita inflação, o cara não bate nem a inflação e acha que tá crescendo. Na verdade, ele tá diminuindo. Ontem à noite, você falou isso de engenheiro viciado em dados, ontem à noite a gente teve uma reunião de sócios e eu tava contando como que eu faço a compra do mercado, né? Que eu peso minha comida, aí eu vejo quantas refeições são na semana, aí jogo quanto que eu tenho que comprar de cada ingrediente, eles ficaram me chamando de maluco. Mas isso mesmo, nisso aí, né? Mas não, isso é bom, cara. Você ter previsão de tudo que vai acontecer é bom, assim, óbvio que é um pouco exagerado em alguns sentidos, mas é bom. Eu acho que tem que ter um meio termo disso para as pessoas entenderem que dá para começar com o que tem, porque senão o cara vai achar daqui a pouco que ele precisa de um mega sistema que custa milhões para ele poder começar na loja dele. Não é isso, sabe? É mensurar, às vezes, o que ele já tem e não tá olhando. É o que você falou, ele sabe quanto ele gasta, ele sabe a despesa dele, sabe o custo da mercadoria, o custo da mão de obra. Se ele só pegar isso e começar a organizar, ele minimamente vai conseguir ter ali um mini DRE para começar a analisar o que está acontecendo com ele. Eu digo que é igual investimento, né? A gente tem que começar. Principalmente, porque assim, olhando, você pode ter N estratégias dentro do marketing ali digital que consiga trazer ou para o seu PDV, que é o ponto de venda, trazer pessoas para comprar com você, ou focar no e-commerce, vender, ou no delivery. Então, de certa forma, é tentar entender qual a melhor estratégia se adequa para o seu negócio para você, o negócio começar. Porque assim, essa questão de ter 100 dados, eu converso com muito lojista, alguns crescem. Aí o cara tá crescendo, enquanto ele tá crescendo e pagando tudo, não importa se o faturamento dele está dando lucro ou não, mas assim, ele consegue abastecer a loja, o auto center dele está indo. Sabe quando dá o desespero no cara? Por algum motivo ou outro qualquer, tem uma sazonalidade, o movimento dele dá fica flat.
ali plano. Aí, só que ele tá viciado em aumentar sempre. Aí o cara olha para trás, cara, e aí? O que eu faço? Ele não tem dados. Mas aí, ele não sabe nem o que precisa fazer para aumentar. Ele bate o desespero nele. Existem platores, né? E aí, vamos supor, superei ali o faturamento de 200 mil. O que eu preciso fazer para passar do 200 mil para chegar em 400? Que é dobrar, né? É ter 100% a mais do que eu tenho hoje. Então, assim, o que eu preciso fazer? Então, se não tiver isso muito bem mapeado, quais são as estratégias certas, não vai ter como você performar para chegar. A minha visão. Mas acontece isso muito. A gente conversa com algumas pessoas, o cara chega ali, o cara, não, mas eu tenho tudo. Eu falei, cara, mas o cara não tem os dados estruturados. Aí ele não consegue, ele não sabe quem ele é, qual é a força do ponto de... Tô falando de ponto de venda. Qual é a força do ponto de venda? Ele não se conhece. Aí se o cara não se conhece, ele não pode tomar uma decisão mais acertada. E acontece. É raro, mas acontece. A gente tem um grupo de mentoria que é para donos de autopeças, de oficinas mecânicas e tal, mas que a gente pega uma galera que já está minimamente estruturada, já tem faturamento estável e tal, já tem equipe. Até porque a pessoa precisa ter tempo para participar da mentoria, né? E aí vai chegando no meu Instagram, geralmente, as pessoas que acabam passando por aquilo ali, vão tirar dúvida da mentoria e tal. E recentemente apareceu um cara para mim que pediu ajuda, queria saber como é que funcionava a mentoria e tal, eu expliquei para ele. E aí ele foi contar a história do negócio dele, por que ele estava procurando a mentoria. Ele tem um faturamento de 500 mil reais, em média, né? Mais ou menos ali. E ele queria aprender a precificar. Olha o quanto... Ele já tinha mais de um ano na loja, rodando e tal, já tinha atingido... até pouco tempo para o faturamento que ele atingiu, foi bem expressivo, mas ele já era do mercado. E ele queria aprender a precificar, cara. Então olha quanto tempo a pessoa está navegando ali num negócio. Um oceano que não... E se você começa a negociar esse volume de dinheiro, a queda também pode ser muito, muito forte na pessoa física. E o cara tá indo, assim. É esse exemplo que você deu. O cara tá crescendo, o negócio tá indo, mas ainda falta, às vezes, o básico para ele se manter sólido. E saber que, assim, ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele sabe onde ele tá pisando, né? É mais ou menos isso. Tem que ter previsão. No nosso ramo, então, se não tiver previsão, o cara vai ficar enrolado. Eu acho que hoje, com vários grupos também que a gente está encontrando aí de mentoria, de treinamento, eu acho que, gente, conhecimento tem, de fato a gente tem que buscar, né? Tá aí para todo mundo, obviamente, uns tem que buscar ter acesso àquilo que de fato consegue, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito do G4 Educação, porque de fato ali eu consigo ter um leque, trabalhar em várias áreas e ter uma visão muito aprofundada de cada setor, e isso me ajuda muito nas tomadas de decisões diárias dentro da empresa. Vou te fazer uma pergunta aqui. Agora me ocorreu aqui agora.